A maioria das pessoas vive esperando o sucesso para se sentir vencedora. Napoleon Hill afirmava que esse é o erro que aprisiona quase todos os sonhadores. Eles esperam a conquista para mudar a identidade, quando o verdadeiro poder está em inverter essa lógica. O vencedor não surge depois da vitória. Ele a antecede. A mente que se comporta como se já tivesse alcançado o que deseja cria uma vibração tão precisa que a realidade se organiza para confirmar o padrão. Essa não é uma crença mística, é uma lei mental observável. Hill dizia que toda realização começa com uma imagem nítida, sustentada pela fé inabalável de que já é real. O cérebro não distingue crença de fato, ele apenas reproduz o que você sente ser verdadeiro. Quando você age como se já tivesse vencido, cada célula, cada pensamento e cada gesto passam a operar sob a energia da certeza. Essa coerência muda decisões, altera comportamentos e cria o tipo de presença que atrai pessoas e circunstâncias na mesma frequência da vitória. O mundo não responde à necessidade, mas à convicção. Quem age com falta emite dúvida, e quem emite dúvida confirma a ausência. Já quem age como se possuísse o resultado envia uma mensagem clara: isso já é meu. E o cérebro, obediente, começa a alinhar todas as percepções e oportunidades para sustentar essa realidade. A fé, nesse contexto, não é apenas espiritual. É uma força psicológica capaz de hackear a mente e transformar intenção em experiência. Hill descobriu que o segredo dos grandes realizadores não está na força de vontade, mas na naturalidade com que vivem o futuro no presente. Eles não pedem, afirmam, não esperam, já são. É essa postura interna, sustentada sem esforço, que faz o universo responder. Quando a mente acredita com tanta intensidade que o corpo age como se o destino já estivesse decidido, o sucesso deixa de ser uma meta e se torna uma consequência inevitável. O estado mental dos que já venceram. Vencer não é um evento, é um estado de consciência. Napoleon Hill compreendeu que o sucesso nasce no instante em que a mente abandona a identidade de quem busca e assume a de quem já possui. O verdadeiro vencedor não espera o resultado para se sentir confiante. Ele se comporta com a convicção de quem já vive o resultado. Essa inversão mental cria uma mudança invisível, mas poderosa. O cérebro, ao receber a ordem de que a vitória é fato consumado, reconfigura toda a percepção da realidade. As decisões se tornam mais firmes, as palavras mais precisas e a presença mais magnética. Esse estado mental é caracterizado por uma coerência entre emoção e propósito. A pessoa não apenas pensa no sucesso, ela o sente. O corpo reage com a mesma química que teria após a conquista. O sistema nervoso libera dopamina e serotonina, criando uma sensação real de poder e plenitude. Essa sensação é o que Hill chamava de consciência da vitória. Um campo energético que comunica ao subconsciente a mensagem de que o objetivo já foi alcançado. O resultado é uma sequência natural de ações alinhadas ao sucesso, sem esforço forçado. O estado mental do vencedor elimina a dúvida. Ele não se pergunta se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Essa pequena mudança de perspectiva altera completamente o campo de possibilidades. A dúvida cria hesitação, a certeza gera movimento. E o movimento é a linguagem que o universo entende. Quanto mais você age em coerência com a vitória, mais eventos começam a confirmar essa vibração. Pessoas certas aparecem, ideias se conectam e circunstâncias improváveis se encaixam com precisão. Hill observou que os maiores realizadores viviam em um nível de convicção tão alto que sua fé se tornava contagiosa. Eles inspiravam confiança não por discurso, mas por presença. Quem os via acreditava neles, porque eles já acreditavam em si mesmos com uma firmeza inabalável. Esse é o núcleo do estado mental de quem já venceu, uma convicção tão autêntica que não precisa de validação externa. A mente que vive nesse estado não busca resultados para se sentir segura. Ela se sente segura e, por isso, os resultados surgem. É um processo reverso. Você não conquista para ser,
Você é, e então conquista. Esse é o ponto de virada que separa quem tenta de quem manifesta. Hill revelou que essa postura não é arrogância, é fé aplicada. Quando você internaliza o sentimento de vitória antes de vê-la, o cérebro e o universo passam a agir como se o futuro já tivesse sido decidido. E nesse instante, ele é. O cérebro não cria o sucesso, ele reproduz o que você acredita ser. O cérebro humano é uma máquina de repetição. Ele não cria o novo a partir do nada, apenas reproduz padrões baseados no que você acredita ser real. Napoleon Hill entendia isso muito antes da neurociência provar. Ele dizia que o cérebro é um transmissor e receptor de vibrações, e essa metáfora se revelou cientificamente precisa. Os pensamentos não apenas refletem a identidade, mas a moldam. Quando você acredita ser alguém de sucesso, o cérebro ativa comportamentos, emoções e decisões que confirmam essa crença. Quando acredita ser limitado, ele executa o mesmo processo em sentido oposto. A mente subconsciente, que governa 95% das ações diárias, opera em obediência total à imagem que você mantém de si mesmo. Ela não discute, não julga, apenas executa. É por isso que mudar pensamentos superficiais não é suficiente. É preciso alterar a crença fundamental. Quem eu acredito ser? Se você se vê como alguém que ainda está tentando vencer, seu cérebro continuará buscando provas de que a vitória ainda não chegou. Mas se você assume a identidade de quem já venceu, a mente se alinha automaticamente com comportamentos coerentes com essa nova verdade. Essa reprogramação não acontece por palavras, mas por sensação. O cérebro acredita no que você sente, não no que você diz. Quando a emoção associada à vitória é experimentada no presente, o sistema nervoso registra o evento como real. Ele não sabe distinguir imaginação de experiência concreta. É esse fenômeno que explica o poder da visualização defendido por Hill. Ao sentir-se vitorioso antes da conquista, você instala no subconsciente a convicção de que ela já é parte da sua história. A repetição desse estado cria uma estrutura neural sólida. As conexões responsáveis pela dúvida e pelo medo perdem força, enquanto as ligadas à confiança e à clareza se fortalecem. Esse é o ponto em que a crença se transforma em biologia. O cérebro passa a agir como se a vitória fosse inevitável, e por isso ela se torna. Essa é a tradução científica do princípio de Hill. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Agir como se já tivesse vencido é um comando direto ao subconsciente. Mantenha essa realidade estável, e ele obedece. As oportunidades não aparecem por mágica, mas porque o cérebro passa a enxergar o que antes estava fora do radar da consciência. A mente não cria o sucesso do zero. Ela sintoniza o sucesso que já existia em potencial e o manifesta pela ação coerente. Hill chamou isso de a lei da correspondência mental. O mundo exterior é apenas um reflexo do que você acredita ser. Quando a crença muda, o reflexo muda. O cérebro não é a origem do sucesso, é o espelho da sua identidade mais profunda. A energia da convicção. O mundo responde à certeza. A convicção é a força invisível que molda o destino. Napoleon Hill afirmava que a fé aplicada é uma das formas mais elevadas de poder humano, porque transforma pensamento em comando vibracional. Quando alguém acredita com intensidade, essa crença se torna uma frequência que altera não apenas o comportamento, mas o ambiente ao redor. A convicção não é grito, é coerência. É quando a mente, o corpo e a emoção emitem o mesmo sinal. E o mundo sempre responde a esse sinal. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na qualidade da certeza. O sonhador espera evidências para acreditar. O realizador acredita até que as evidências apareçam. Essa é a linha que separa o esforço da fluidez. A convicção gera uma energia estável que magnetiza pessoas e oportunidades compatíveis. Ela cria o fenômeno que Hill chamava de magnetismo pessoal, a capacidade de atrair cooperação, confiança e resultados sem imposição. Quem transmite certeza se torna um centro de gravidade emocional. A ciência explica esse efeito.
Quando você acredita verdadeiramente em algo, o sistema nervoso entra em coerência. O batimento cardíaco, a respiração e as ondas cerebrais se alinham em um padrão harmônico. Esse estado é medido como coerência psicofisiológica e ele influencia o campo eletromagnético do corpo. Pessoas coerentes transmitem calma e segurança. Essa energia é percebida inconscientemente pelos outros, que passam a responder de forma colaborativa. O que Hill chamava de fé, a neurociência hoje chama de congruência emocional. A convicção também muda a linguagem corporal. O tom de voz se torna firme, o olhar direto, os gestos econômicos e precisos. O cérebro humano reconhece a autenticidade por microexpressões e reage positivamente quando sente verdade. Por isso, o indivíduo convicto não precisa se justificar. Sua presença comunica tudo. Ele não convence, ele confirma. O paradoxo é que essa certeza não nasce da ausência de medo, mas da decisão de agir apesar dele. A fé genuína não ignora os obstáculos, apenas se recusa a lhes dar poder. É por isso que Hill dizia que a dúvida é o assassino dos sonhos. A mente que vibra incerteza envia sinais contraditórios ao universo e cria resistência. Já a mente convicta transmite uma ordem limpa. Isto já é real. A convicção é contagiosa. Quando você a sustenta, inspira confiança até em quem não acredita. Ela é a linguagem dos líderes, dos inventores, dos que transformam o impossível em cotidiano. O mundo não se curva diante do esforço, mas diante da certeza. A energia de quem já decidiu é irresistível, porque o universo reconhece nela um padrão idêntico ao da criação. Hill compreendeu que o segredo não é pensar positivamente, mas vibrar certeza absoluta. Quando o pensamento deixa de ser desejo e se torna declaração, o mundo responde com obediência. O paradoxo do esforço. Por que tentar demais afasta o resultado? Napoleon Hill ensinava que existe uma diferença silenciosa entre agir com propósito e agir com desespero. O primeiro cria movimento, o segundo gera resistência. Esse é o paradoxo do esforço. Quanto mais você força o resultado, mais ele se distancia. O esforço em excesso é, na verdade, um sinal de dúvida. É a tentativa de compensar com ação caótica a falta de fé na inevitabilidade da vitória. A mente ansiosa tenta controlar o tempo, o modo e o caminho, mas o verdadeiro poder está em agir com tranquilidade, como quem já sabe o desfecho. A energia de quem tenta é diferente da energia de quem sabe. O primeiro age em tensão, buscando provar algo ao mundo. O segundo age em fluxo, apenas confirmando o que já é. Essa diferença é sutil, mas cria destinos opostos. O esforço forçado comunica ao subconsciente que ainda falta algo, que o sucesso é distante, e o cérebro, obediente, transforma essa crença em experiência. É assim que pessoas extremamente dedicadas continuam presas à frustração. Elas agem com a vibração da falta, não da posse. O paradoxo do esforço revela uma verdade profunda. A força não está em fazer mais, mas em fazer em paz. Quando você se move com serenidade interior, o corpo trabalha, mas a mente repousa. Nesse estado, o desempenho aumenta, a criatividade flui e o resultado acontece sem desgaste. É o que Hill descreveu como ação inteligente, a ação guiada pela certeza e não pelo medo. A neurociência confirma o que Hill intuía. Sob estresse, o cérebro ativa o sistema de defesa, desviando energia do córtex pré-frontal, região responsável pela clareza e solução de problemas, para o sistema límbico, que reage com impulsividade. É por isso que a ansiedade gera erros e decisões confusas. O esforço sem fé reduz a inteligência prática. Já o estado de confiança, sustentado pela crença de que o sucesso é inevitável, libera substâncias que favorecem o foco e a precisão. Agir como se já tivesse vencido é desativar a ansiedade pelo resultado. É compreender que cada passo já é parte da vitória e não um teste de merecimento. O vencedor não tenta, ele executa. Ele entende que o processo não é um caminho até o sucesso,
mas o próprio sucesso em movimento. Essa mudança dissolve a tensão e coloca o corpo em sincronia com a mente. Hill chamava isso de rendição ativa, o equilíbrio entre agir com intensidade e confiar plenamente. É a postura de quem faz o máximo, mas sem se perder na tentativa de controlar tudo. Quando o esforço é limpo, o universo coopera. Quando é forçado, ele bloqueia. Tentar demais é o ato de quem ainda duvida. Fazer com serenidade é o gesto de quem já venceu internamente. E o mundo, inevitavelmente, sempre reflete a vibração de quem sabe para onde vai. O padrão invisível da riqueza. Napoleon Hill acreditava que o sucesso não é um acaso, mas o resultado de um padrão mental repetido até se tornar uma frequência constante. Ele chamava isso de padrão da riqueza. Não se trata de dinheiro, mas de sintonia com a abundância. A mente que opera nesse padrão pensa, sente e age em alinhamento com a ideia de crescimento, não de falta. E essa coerência cria uma atração inevitável. O visível da riqueza é a soma das emoções e pensamentos que você alimenta todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Esse padrão não nasce de grandes gestos, mas de pequenas decisões internas. Ele se forma quando você começa a agir como se a abundância fosse natural e não exceção. A pessoa que vive no padrão da escassez pensa em perder. A que vive no padrão da riqueza pensa em multiplicar. Essa diferença muda tudo. O cérebro, treinado na vibração da expansão, ativa comportamentos de confiança, colaboração e ousadia, todos os elementos que geram prosperidade real. O padrão da riqueza é sustentado pela emoção dominante. Hill dizia que o pensamento é a semente, mas a emoção é o solo. Quando o solo é fértil, feito de gratidão, confiança e propósito, a colheita é certa. Aquele que mantém pensamentos positivos, mas sente medo, continua preso ao padrão da carência, porque o universo responde à emoção, não à palavra. A riqueza começa quando a sensação de abundância se torna natural, quando você deixa de desejar e passa a esperar. A neurociência moderna confirma essa visão. Emoções de medo e escassez ativam o sistema de defesa, fechando o campo de percepção. Já as emoções elevadas, como entusiasmo e gratidão, ampliam a visão cognitiva, permitindo enxergar oportunidades antes invisíveis. O padrão da riqueza, portanto, é uma configuração mental que transforma o invisível em possível. Você começa a notar pessoas certas, ideias úteis e caminhos que pareciam inexistentes. Manter esse padrão não exige perfeição, mas constância. A mente precisa ser treinada para permanecer em vibração elevada, mesmo diante das dificuldades. Hill ensinava que a fé verdadeira não é acreditar quando tudo está a favor, mas sustentar a certeza quando nada confirma. Essa firmeza é o cimento da prosperidade. O padrão da riqueza se torna estável quando a confiança deixa de depender do cenário e passa a depender da identidade. Agir como se já tivesse vencido é o gesto supremo desse padrão. Você se torna um emissor constante de abundância e o mundo responde à sua frequência. A vida não entrega o que você quer, mas o que você é. E ser para Hill é acreditar com tanta força que o universo não tem escolha a não ser corresponder. O padrão invisível da riqueza é silencioso, mas inquebrável. Ele não precisa ser visto, apenas sentido. Quem o mantém com integridade interior transforma o impossível em rotina, porque o sucesso nesse nível deixa de ser destino e se torna identidade. Como enganar o cérebro e criar o futuro no presente. O cérebro humano é um simulador perfeito da realidade. Ele não distingue uma experiência imaginada com intensidade de uma experiência vivida de fato. Napoleon Hill compreendeu esse princípio antes que a ciência o explicasse. Ele ensinava que o segredo estava em viver mentalmente o futuro desejado até que o subconsciente o aceite como presente. Essa é a base de toda reprogramação de sucesso, enganar o cérebro para que ele ative hoje as emoções e comportamentos do amanhã que você quer construir. A mente é movida por evidências emocionais, não por lógica.
Se você apenas pensa em vencer, mas sente medo, o cérebro grava a emoção, não o pensamento. Mas se você imagina o sucesso com clareza sensorial, experimentando o prazer, a confiança e a paz de quem já alcançou, ele entende aquilo como real. Essa informação é registrada como memória, e o sistema nervoso passa a se comportar de acordo com ela. É o mesmo processo que ocorre em atletas de alta performance. O corpo reage à imagem mental como se estivesse vivendo o evento. Esse método, descrito por Hill como a autossugestão criativa, é o modo mais direto de reprogramar o subconsciente. Ao visualizar o futuro desejado com emoção genuína, você envia ao cérebro o comando de que não há distância entre intenção e realização. O resultado é uma mudança química imediata. A dopamina, a serotonina e a oxitocina, neurotransmissores do prazer, foco e confiança, inundam o sistema. Essa nova química gera comportamentos mais assertivos e decisões alinhadas ao sucesso. O truque está na repetição. O cérebro se molda pelo que repete, e não pelo que entende. Cada vez que você revive mentalmente a sensação da vitória, reforça conexões neurais ligadas à autoconfiança. Pouco a pouco, as redes do medo e da dúvida enfraquecem. Surge um novo padrão mental, o do merecimento e da inevitabilidade. A pessoa passa a agir naturalmente como quem já possui aquilo que deseja, e o ambiente começa a responder de forma correspondente. Hill dizia que a fé é uma forma de ciência aplicada. Quando você sente algo como verdadeiro, o subconsciente trabalha incessantemente para provar que está certo. Ele orienta o olhar, seleciona informações e atrai oportunidades que confirmam a crença dominante. Por isso, enganar o cérebro com a imagem do futuro é, na verdade, despertá-lo para o potencial que já existe dentro de você. O futuro não acontece de fora para dentro, ele é projetado de dentro para fora. Quando o cérebro é convencido, a realidade obedece. Criar o futuro no presente é o ato supremo de fé racional, o ponto onde o pensamento se transforma em matéria. O segredo não está em esperar a vitória, mas em senti-la agora, até que o mundo não tenha escolha senão materializá-la. A zona da fé científica. Quando o invisível começa a obedecer. Napoleon Hill chamava de fé científica o ponto onde o pensamento deixa de ser desejo e se torna lei. Ele dizia que a fé, quando sustentada de forma consciente, transforma o invisível em sistema obediente. Não se trata de religião, mas de coerência mental. A fé científica nasce quando o pensamento, a emoção e a ação entram em harmonia. Quando isso acontece, o universo não tem alternativa. Ele responde. O que muitos chamam de coincidência, Hill via como sincronia. O alinhamento entre uma mente convicta e um campo de possibilidades que começa a se reorganizar ao redor dela. A fé científica é a versão consciente da lei da vibração. Tudo o que existe vibra em determinada frequência, e o pensamento é a forma mais sutil dessa energia. Quando você mantém uma ideia com emoção e constância, cria uma onda estável que altera sua percepção e, por consequência, suas escolhas. O cérebro passa a identificar caminhos, pessoas e soluções compatíveis com essa vibração. É assim que o invisível começa a se manifestar, não por milagre, mas por alinhamento. A ciência moderna confirma o que Hill já intuía. Estudos sobre coerência cardíaca e neuroplasticidade mostram que o corpo e a mente criam realidades internas capazes de influenciar a experiência externa. O campo eletromagnético do coração muda conforme a emoção dominante, e essa variação afeta o cérebro, a energia e até a intuição. A fé, quando sustentada em estado de calma e certeza, altera literalmente a biologia. O impossível deixa de ser uma barreira física e se torna apenas uma fronteira de crença. A zona da fé científica é um estado mental sem ruído. Não há pressa, ansiedade ou dúvida. Há presença e convicção. É o ponto em que você não precisa mais insistir, apenas sustentar. Nesse estágio, a realidade começa a se mover como se uma força invisível estivesse organizando tudo a seu favor. As pessoas certas aparecem, portas se abrem,
Oportunidades coincidem. Hill descrevia isso como a mente superior em ação, a inteligência que responde à vibração da certeza. Entrar nessa zona exige prática. A mente precisa aprender a silenciar o medo e ouvir o que Hill chamava de voz do propósito. Essa voz não grita, apenas orienta. Ela guia o indivíduo que já confia, não o que ainda duvida. Quando a fé se torna científica, a espera se transforma em certeza e a ação se torna leve. Você não empurra o tempo coopera. O segredo não está em acreditar sem questionar, mas em questionar até acreditar de forma inabalável. A fé científica é raciocínio aplicado ao invisível. É a mente usando o poder da convicção como instrumento exato. Quando essa frequência se estabiliza, a realidade se curva. E o que antes parecia coincidência passa a ser apenas consequência. A verdade que Hill quis dizer, mas poucos entenderam. Napoleon Hill nunca falou apenas sobre riqueza material. Ele falava sobre a construção de uma identidade tão poderosa que a realidade não tem escolha a não ser obedecer. O verdadeiro ensinamento por trás de suas palavras é simples e radical. O sucesso não vem quando você conquista algo, mas quando você se torna alguém que vibra como se já tivesse conquistado. O universo não responde a pedidos, responde a coerência. Agir como se já tivesse vencido é declarar que o resultado já existe em outra dimensão e que você é o canal por onde ele se manifesta. Essa atitude não é arrogância, é fé aplicada. É a confiança silenciosa de quem já decidiu internamente. O erro de muitos é tentar acreditar olhando para o que veem, quando a verdadeira fé olha para o que ainda não se mostra. Hill entendeu que a matéria é apenas a sombra do pensamento sustentado com emoção. Aqueles que vivem nessa consciência caminham com tranquilidade em meio à incerteza. Eles não precisam provar nada, porque já são. Essa serenidade cria o campo de poder que atrai tudo o que está em sintonia com a sua vibração. Enquanto o mundo busca sinais para acreditar, o vencedor já vibra como se tivesse recebido, e é por isso que ele recebe. Hill quis dizer que a mente é o único lugar onde o futuro nasce. O segredo não está em esperar que o mundo mude, mas em mudar o mundo interior, até que o exterior apenas reflita. A vitória sempre foi um estado interno de convicção, não um prêmio externo. Quando você age, pensa e sente como alguém que já venceu, o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar essa verdade. O que poucos entenderam é que a fé não é esperança, é certeza antecipada. Quando essa certeza se instala, o tempo deixa de ser obstáculo e se torna aliado. O resultado não é questão de sorte, mas de sintonia. E a mente que vibra como se já tivesse vencido, descobre que nunca houve caminho a percorrer, apenas uma realidade a aceitar.